Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Verbete. Este é o nosso primeiro vídeo. Nós vamos conversar a partir de agora bem assim abertamente, bem tete a tete, para falar sobre a nossa queridíssima língua portuguesa. Nós colocamos um post na semana passada e no Facebook, mais que aqui, esse post deu uma certa discussão que foi muito legal. As pessoas falaram sobre preconceito linguístico, que é o tema de hoje. Bem, pessoal, para falar de preconceito linguístico, existe uma referência aqui no Brasil, que é o Marcos Banho. O seu livro de referência em relação a esse tema é este aqui do lado, Preconceito Linguístico. Eu tenho esse livro, mas não encontrei aqui na minha bagunça. Numa próxima oportunidade, eu trago para gente ver um pouco sobre isso. Lá na faculdade, uma das leituras que não podem faltar no curso de letras é esse, Preconceito Linguístico, do Marcos Banho. Bom, para a gente começar a discutir essa questão de preconceito, a gente tem que pensar que existem diversas formas de preconceito na sociedade. Existe preconceito racial, preconceito religioso, preconceito nas mais diversas áreas. Isso não é novidade. E nós precisamos partir do pressuposto de que existem causas para que o preconceito aconteça. Uma dessas causas é o desconhecimento, ou seja, você não conhece o assunto, você não conhece o tema, não conhece a realidade de alguém e a tendência a ser preconceituoso ela pode acontecer em razão disso. Outra forma de preconceito, outra causa do preconceito é a sensação de superioridade. Ou seja, eu acho que o jeito que eu falo em relação ao preconceito linguístico, eu acho que o jeito que eu falo é melhor do que a fala de alguém, e isso me torna melhor que essa pessoa. É uma tendência que a gente deve quebrar. Outro aspecto que nós precisamos considerar quando falamos em preconceito linguístico é que existe a gramática normativa, aquela que a gente aprende na escola, não é? Que vai dizer as normas, as regras, vai ditar como o português deve ser falado, mas esta é uma tentativa de uniformizar a língua que nem sempre vai ser, não vai revelar a língua de uma forma natural, de uma forma real. Muitos autores vão dizer que a gramática normativa é uma artificialização da língua e isso não deixa de ser verdade. O que nós usamos no dia a dia é totalmente diferente ou é muito diferente daquilo que está prescrito na gramática normativa. Por exemplo, existe uma prescrição lá na gramática que diz que nós não devemos começar frases com pronome oblíquo. Agora eu vou te perguntar, em qual situação da sua vida você diz, dê-me o café? Passe-me, por gentileza, o presunto. Não é assim que a gente se comunica, não é? Na oralidade, no dia a dia, é muito comum a gente falar, me dá o café, me dá o presunto. Isso não é português errado. É um fenômeno linguístico que precisa ser estudado e não criticado. Não é porque eu não começo uma frase com pronome oblíquo que eu não sei falar português. Aliás, todos nós somos falantes da língua portuguesa e falamos muito bem o português. Essa ideia de certo e errado precisa ser quebrada quando nós estamos falando do português no uso. Um exemplo bom disso que o Marcos Banho dá no seu livro Preconceito Linguístico é que, por exemplo, uma receita de bolo não é o bolo, não é verdade? Então, a gramática normativa não é a língua. É importante, sim, que nós saibamos gramática normativa por questões de colocação no mercado de trabalho, de adequação linguística, a depender da situação comunicativa, né? Eu não vou conversar com uma autoridade da mesma forma como eu converso com um colega meu de trabalho ou como eu converso com meu filho em casa. Isso tem que ficar muito claro. É necessário, sim, que nós saibamos o português padrão para nós conseguirmos usar isso nas situações que exigem o português padrão. Entretanto, o que tem que ficar muito claro é que a gramática não é a gramática normativa que vai ditar o que é certo e o que é errado na nossa língua. Essa ideia deve ser abandonada. Isso é preconceito linguístico, achar que o que está certo é a gramática e o que a gente diz no dia a dia está errado. Por favor, gente, vamos pensar nisso. Por quê? A gramática, nesse sentido, ela pode ser uma ferramenta de exclusão social, não é? Se eu acho que eu sei falar muito melhor que alguém, pressupõe que essa pessoa é ignorante, que essa pessoa não estudou, e isso não é verdade. Outro fator que nós precisamos considerar é a diversidade da língua. A nossa língua, qualquer língua, na verdade, é um instrumento, um mecanismo vivo, né? A língua, ela se movimenta, ela acompanha o tempo, ela acompanha as demandas sociais. Então, graças a Deus, o português que falamos hoje não é o mesmo português trazido pelos portugueses, não é? Nós falamos o português que está dentro da nossa realidade. As gírias que eu falava lá na década de 80
não fazem muito sentido hoje. Isso tem a ver com a dinamicidade da língua. A língua evolui, ela cresce. Então, a nossa concepção de língua, o nosso pensamento a respeito da língua também tem que crescer, tem que evoluir. Uma pergunta que eu faço sempre para os meus alunos no primeiro dia de aula: quem gosta de língua portuguesa? Pasmem. Pasmem não, né? Deve ser natural isso para vocês. A maioria dos alunos não levanta a mão. Por que não levanta? Porque tem uma concepção de língua como a gramática, como o código, como aquilo que está prescrito, as regras, né? E a língua não é isso. Gente, amem a língua portuguesa porque todos nós somos falantes dela. É uma língua linda, por sinal. O que nós precisamos, pessoal, é entender os fenômenos linguísticos, estudar isso. Nós chamamos isso de gramática descritiva. É claro que esse assunto, esse tema é muito complexo, a gente precisava de mais tempo para falar, mas eu vou resumir essa discussão aqui. Nós voltamos a falar isso numa próxima oportunidade. Eu quero pedir de vocês, por favor, não utilizem a língua como um fenômeno, como uma ferramenta de exclusão social. Por favor, nós já temos várias formas de excluir socialmente que não são legais, e incluir a língua nisso, para mim, é um crime, é um pecado, é muito triste, não façam isso. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, até lá!